Hello! Estamos ao vivo! Boa noite, boa tarde, boa noite para todo mundo. Vamos só esperar a doutora Isabelle chegar, minha professora de Direito do Trabalho da minha faculdade. Ela era minha professora de Direito do Trabalho na faculdade e agregou muito na minha graduação. Mas hoje eu não trabalho mais com Direito do Trabalho. E aí muita gente está me fazendo muita pergunta sobre Direito do Trabalho na quarentena. E aí eu resolvi chamar ela para fazer essa live para a gente conversar um pouco sobre todas essas novidades aí que estão acontecendo nesse período de pandemia. Vou só esperar ela entrar. Deixa eu ver se ela já mandou alguma solicitação aqui. Somebody. Aqui. Tem 3 pessoas rolando isso. Manda aí para as pessoas. Oi, Mari. Oi, tudo bem? Tudo jóia? E você? Tudo bem também. Tudo sendo administrado nessa quarentena. E por aí. Verdade, né? Pois é, aqui também. Então, meu nome é Mariana, vou aproveitar que ela chegou aqui agora e aí a gente vai se apresentar. Meu nome é Mariana Moura, eu criei esse perfil de dicas jurídicas há pouco tempo, mas a minha área de atuação não é o direito do trabalho. E dentro desse período de pandemia, eu estou recebendo muita mensagem. Ai, aconteceu isso, tem como você me dar uma orientação? E eu posso dar essa orientação, eu dou essa orientação, mas eu encaminho para uma outra advogada que trabalha comigo dentro das causas trabalhistas. Mas eu tive a iniciativa de chamar você porque sempre gostei muito da sua didática e acho que vai agregar muito aqui no canal. Vou Eu, deixar agora o espaço aberto para você se apresentar. eu que te agradeço, Mari. A Mariana foi minha aluna, né? Em que ano, Mari? Eita, 2016, 2017, por Por aí. aí, né? Pois é, ia falar que já deveria ter uns 3, 4 anos por Não, aí. me formei em 2018. De Ah, repente eu tive aula até em 2018 com você. será? Bom, eu sou a professora Isabelle Gravatar, eu sou professora de Direito do Trabalho, de Processo do Trabalho, e eu sou advogada trabalhista. Eu fui professora da Mariana na faculdade, na graduação, e tive a honra, né, de receber esse convite de estar aqui no canal da Mari. Eu costumo dizer, gente, que assim, o maior prazer de um professor é quando ele vê assim o aluno superar o mestre. Isso não é nada clichê, não, isso é muito de verdade. A nossa maior recompensa é olhar o desempenho do nosso aluno. É a gente plantar ali, né, colocar uma sementinha e de repente a gente conseguir perceber que aquela árvore nasceu, cresceu, desabrochou. E quando eu olho para Mariana e quando eu vi assim você preparar esse Insta, você fazendo as lives, eu fiquei super admirada, fiquei muito feliz, Vou porque chorar. você olha, ah, é sério. Você olha, um aluno que estava ali há pouquíssimo tempo no banco escolar com você, batendo papo, descobrindo o direito, né? Porque a gente, quando entra na faculdade, a gente ainda está naquela fase de descoberta e de repente se encontrou nisso, né? É uma coisa que eu acho muito
Te agradeço de montão. Você deu uma congelada. Oi? Você deu uma congelada, Mari? Dei sim. Mas voltei aqui. Liguei o 4G para ver se dá um suporte aí. Mas acho que agora vai funcionar. Bom, a gente fez um post e caixinha de pergunta para vocês enviarem as perguntas. E aí agora a gente vai responder aqui na live. Já podemos começar? Preparada? Podemos. A É interessante, primeira... sabe, Mari? Porque você fez o post e eu coloquei tanto no meu stories, como eu coloquei também no feed. E aí várias pessoas começaram a me mandar direct, dizendo assim, mas vem cá, posso fazer uma pergunta? Posso também colocar uma pergunta? O que eu faço? Eu participo na hora, manda a pergunta. Eu falei, a gente está coletando as perguntas antes, porque a live do Insta, ela dura 1 hora. Então, assim, para a gente poder administrar o nosso tempo. E aí surgiram várias perguntas. Eu não sei se você teve a mesma sensação que eu, mas a gente está numa época muito atípica, né? Onde a nossa legislação, eu costumo dizer que ela também está atípica. A gente está sobrevivendo com inúmeras medidas provisórias, né? Assim, uma atrás da outra. Assim. E isso está fazendo com que todo mundo fique na dúvida. O que eu posso fazer? Como é que eu posso gerir o meu negócio? Mando embora? Isso é factum principis? O que eu posso agora fazer com os trabalhadores? Já antecipei férias, já antecipei feriados. Então, eu percebi assim, que esse ainda é o grande foco da dúvida. O que você achou, Mário? Também, as perguntas foram muito repetitivas, inclusive, nesse sentido. Posso demitir meu funcionário? Não posso? Posso suspender contrato? Não posso? Enfim, todas mais ou menos nesse sentido, assim, de tanto do funcionário quanto da empresa. Os dois lados tiveram a mesma procura, tudo em relação à pandemia. É impressionante isso, né? Os dois lados. Eu acho que não é uma dúvida só do empregado, é uma dúvida muitas das vezes da empresa também, né? Então, assim, é uma dúvida geral. Acho que é pelo problema que todos nós estamos passando, né? Uhum. Então, vamos lá. A primeira pergunta... As perguntas... Vou falar uma coisa aqui que ontem me perguntaram da live. As pessoas que se identificam, eu coloco o nome. As pessoas que vão no privado e me falam, talvez por alguma questão, eu não coloco o nome. Então, se você quer ser identificado nas próximas, já fica aí a dica. Coloca o nome para ser identificado que eu identifico. Eu ia até te falar isso, sabe, Mari? Porque às vezes eu acho que a relação trabalhista é como a relação de família, né? É uma relação tão delicada que quando a gente expõe o nome da pessoa, vai que o patrão dela tá aí, ou vai que ao contrário, tem algum empregado. Então, assim, para a gente de repente não comprometer, se você também quiser não revelar o nome, fazer as perguntas, também não tem problema nenhum, não. Eu acho que a gente pode dar uma preservada aí nesses trabalhadores, nesses empregadores, né? Então vou manter o sigilo de todo mundo, então. Então vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: como a empresa pode diminuir os valores contratuais dos funcionários sem ferir a legislação trabalhista? Bom, olha só, Mari. A gente teve uma medida provisória de número 936, que ela possibilitou a redução do salário reduzindo a jornada de trabalho do indivíduo. Então, ele vai trabalhar menos e vai ganhar menos. Isso não pode ser feito sem que haja, né, um acordo entre as partes. A gente sabe muito bem que esse é um acordo mal feito, porque o empregado ele acaba aceitando para não perder o emprego. É uma medida provisória de preservação do emprego, então a ideia é essa mesma, é reduzir um pouquinho, mas preservar o emprego. Então a gente tem essa possibilidade dessa redução em alguns percentuais. Você pode reduzir 25%, 50% ou até mesmo 70%.
uma comunicação que tem que acontecer com 2 dias de antecedência, né? Se pede para que se avise, né, ao trabalhador que isso vai passar a valer, né, daqui a 2 dias, não pode ser da noite para o dia, de um dia para o outro. E a gente pede também para que, caso se restabeleça, né, o status quo antes do combinado, que isso também seja comunicado com 2 dias de antecedência. O dado importante dessa medida provisória é que o prazo máximo para ele poder fazer essa redução é de 90 dias. E aí, Mari, assim, eu acho que essa é uma boa saída. Porque você vai ter um gasto menor com aquele trabalhador e ele vai estar, na verdade, trabalhando menos, mas trabalhando, né? Então, acho que é bom para os dois lados. Eu vejo o seguinte, se eu, como empregada, sou demitida, a gente tem uma falsa impressão de que, beleza, eu ganhei a minha rescisão, estou com dinheiro no bolso. É uma falsa impressão, porque esse dinheiro ele vai acabar. Enquanto quando você consegue ter um dinheiro mensalmente, né, aquilo ali vai lhe dando um suporte para você ir pagando as suas contas, para você ir conseguindo sobreviver. Então, eu acho que é uma boa saída para o empregado e mais ainda para o empregador, porque ele vai efetuar um pagamento de acordo com as horas trabalhadas. Aliás, a gente tem que prestar atenção no seguinte, a hora de trabalho, ela é respeitada. Só que como ele vai trabalhar menos, ele ganha proporcional às horas trabalhadas, então ele vai ganhar menos, tá? Mas isso não é uma redução de salário, assim, do tipo, olha, eu te pago 3 mil reais, agora eu vou passar a te pagar 2 mil e acabou. Não, eu vou fazer uma proporção para reduzir essa quantidade de horas trabalhadas e aí, proporcionalmente, o valor que você recebe de salário, tá? Sim. Falando em pagamento de contas, teve uma pergunta assim, ó. Com esse período de Covid, a empresa pode ajudar as despesas de casa, como água, luz, telefone, energia? Deixa eu te falar uma coisa, Mari. Você sabe que quando me fizeram uma pergunta mais ou menos desse tipo, o que me falaram, né? O que vieram me perguntar? Eles falaram assim, Isabelle, eu tô fazendo um teletrabalho, então eu aumentei a minha despesa em casa de luz. Porque eu tenho que ficar o dia inteiro em casa e eu fico com tudo ligado. O computador tá ligado, a televisão, o Wi-Fi e tal, parará. Então, assim, o meu gasto aumentou. O patrão deve me ajudar nesse tipo de despesa? Então, assim, quando você me diz, a pergunta é me ajudar nas despesas de água, luz e tal, eu acredito que esteja passando isso na cabeça de quem perguntou. Que como a gente está fazendo esse teletrabalho, a gente está tendo um gasto maior, a gente gostaria que o empregador arcasse com essas despesas. Mas, infelizmente, não. Na verdade, o que acontece até é o seguinte: o teletrabalho, que é esse trabalho que a gente está fazendo à distância, um trabalho que a gente está fazendo hoje, né, da nossa casa, que a gente poderia estar fazendo de qualquer lugar. Eu costumo dizer que o novo conceito não é nem o home office, é o anywhere office. É você poder trabalhar de qualquer lugar. Eu brinco muito, sabe, Mari? Porque o Starbucks tem uma internet maravilhosa, né? Só que agora a gente não pode sair. Você não tem como, eu vou ali filar a internet do Starbucks para poder mandar o meu e-mail, para poder mandar um zap, não tem como. Então, assim, está sendo de casa mesmo, né? Então, está sendo um home office. Esse teletrabalho foi de uma hora para outra. Que fez também uma medida provisória? Aí essa não foi a 936, foi a 927. Essa medida provisória, ela autorizou o teletrabalho. Ela disse o seguinte, olha, patrão, você vai avisar ao empregado desse teletrabalho num prazo de 48 horas de antecedência. E você vai verificar se ele tem condições de exercer esse trabalho da casa dele. Se ele, por exemplo, não tiver um computador adequado, não tiver um tablet, não tiver um Wi-Fi, não tiver um cabo, você, empregador, pode oferecer a ele esse aparato todo, mas isso não vai ter uma natureza salarial.
Isso não vai contar como um salário para ele. Isso pode ser feito na forma de comodato, pode ser feito como um empréstimo. Então, em nenhum momento o legislador ele obrigou o empregador a arcar com essas despesas. E aí nós podemos ter um aumento, como você falou, da conta de luz da nossa casa, porque a gente está trabalhando à distância, mas a gente vai ter que efetuar o pagamento da conta com o nosso salário. Mari, deixa eu deixar aqui um beijo bem grande para o Alexandre Flecha, que ele acabou de entrar. Ele é um professor de processo civil que eu amo de paixão, que eu super admiro. Quem não segue o professor Alexandre Flecha, passe a seguir. Ele coloca dicas incríveis. Ele é uma pessoa assim de um super coração, é meu irmãozão. Então não podia deixar de registrar essa entrada dele. E no momento da conta de luz, né? A gente, na verdade, eu amo muito você também, meu querido amigo, uma pessoa de um coraçãozão. Tenho a maior admiração por você, um profissional e tanto. Oi, e aí, Alexandre. Boa tarde, seja bem-vindo. E aí, Mari, o que acontece é isso. A gente está tendo uma despesa realmente maior, porque a atividade que a gente está desenvolvendo na nossa casa, ela fica por nossa conta, né? Se questiona muito isso. A nossa maior reclamação é, poxa, mas num contrato de trabalho, num contrato de emprego da CLT, os riscos não são por conta do empregador? Só que a nossa CLT, antes mesmo da pandemia, ela lá em 2017, ela sofreu uma reforma e nessa reforma eles inseriram o teletrabalho. E lá no artigo 75A em diante, eles dizem assim, olha, vou até te dizer uma coisa, sabe essas despesas com a manutenção do equipamento? A gente vai combinar quem é que vai arcar com isso. Então o legislador em nenhum momento disse isso é pela conta do empregador. O legislador deixou isso possível de ser pactuado entre as partes. Um beijo, Luana. Luana também, olha, foi professora Luana da foi minha Mackenzie. professora também. Luana, muito querida, professora de economia, formada em economia e em direito, uma pessoa assim, nossa, super admirável. Barato, né, ter esse pessoal entrando aqui. Com certeza. Beijo, Lu. Eu tive aula com a Luana em contabilidade. Ai, que legal. Da contabilidade. Bom, vamos para a terceira pergunta. Então, Mari, olha só para quem fez a pergunta não ficar chateado, tá? Isso não é em virtude da pandemia, isso já é no contexto da CLT. São despesas que a gente vai pactuar com o patrão e é claro, sabe, Mari, também não podemos negar que existem empregadores que têm condições de dar essas benesses, tá? Mas fazem porque querem. Eles não fazem porque a lei impõe. Tá? Então, isso é muito importante ficar claro, porque a pessoa não pode achar assim, o patrão tem obrigação de pagar. Não, ele não tem obrigação de pagar, tá? Isso é uma benesse. Se ele quiser dar, perfeito. Então, vamos lá. Se alguém tiver com algum tipo de questão em relação a isso e quiser levar para o gerente, para o supervisor, para o dono, de repente a proximidade, né, é bem próxima e aí você consegue ter esse tipo de diálogo com o seu chefe, proponha, fala, poxa, a minha conta triplicou, tem como... Nada é definitivo. Não está na legislação, mas a gente pode negociar. Se não der certo, olha, o Mari, não a gente já tem, né? Eu vou até além, né? Nós somos advogadas, né? Então, eu e você, a gente cria teses. E eu tenho também alertado que pós-pandemia nós vamos ter uma advocacia aí numa luta, né, por direitos de uma maneira muito forte, porque a gente está sentindo na pele esse prejuízo. A gente vai conseguir, eu, por exemplo, há muitos anos atrás, quando começou a história do dano moral, né? As pessoas dizem assim, mas pedir dano moral porque foi mandado embora sem receber nada, eu não vejo fundamento. E eu cansei de fundamentar as minhas petições dizendo o seguinte, olha só, eu trabalho em troca do meu salário. O salário é para o meu alimento. Se eu não como, se eu estou passando fome, isso é vexatório. Eu estou pedindo um prato de comida.
E isso muitas das vezes acontece, sabe, Mari? Não é um exagero, não. A gente sabe que tem Com pessoas que ficam certeza. sem receber e que não vão ter como comer, não tem como sobreviver. Então, nessa linha de raciocínio, eu construí uma tese do dano moral que durante muitos anos eu olhava, claro, que cada caso para poder pedir isso ao juiz. E hoje eu vislumbro uma tese agora, como você estava falando. Ah, mas espera aí, ele está tendo uma despesa maior, ele está gastando a luz da casa dele, a água da casa dele, de repente ele começa a ficar devedor. Vamos imaginar que cortem a luz. Não está pagando, vão cortar, ele não vai poder trabalhar, né? E aí ele vai ser mandado embora. Então eu acho que a gente pode pensar nisso, e você deu uma ideia muito boa, que é buscar primeiro um diálogo. Vamos tentar uma composição amistosa? Então, converse com o seu empregador, com o seu gerente, com o seu superior e diga a ele qual é a sua condição e tente negociar. Amanhã ou depois, você, se não conseguir, tente no judiciário. Mas nada garantido, nada certo. É uma construção de tese. Então vamos lá. É... A empresa tem direito de descontar a contribuição sindical sem autorização prévia do funcionário? Pois é, isso tem sido muito discutido, porque essa reforma de 2017, que eu estava falando para você, uma reforma da nossa CLT, na verdade, eu até, assim como algumas pessoas da área, dizem que é uma deforma trabalhista, porque ela mexeu em várias coisas assim, que a gente não concorda muito. Eles passaram a dizer que a contribuição obrigatória, ela passou a ser facultativa. Então, que tem que ter uma negociação, tem que ter um aceite do empregado para que ela possa ser feita, tá? Mas aqui a gente tem que falar pelos dois lados, né? E aí, tecnicamente, eu vou te dizer que já suscitaram muito a inconstitucionalidade desses dispositivos na CLT. E eu bato muito nessa tecla, porque era a Constituição quem trazia essa contribuição obrigatória. Então, eu não vislumbro essa possibilidade da nossa lei infra ter mexido nisso. Mas é aquela história, não declararam inconstitucional? Como é que está em vigor? Como é que está valendo? Hoje, o que vale é exatamente ser facultativo. E por ser facultativo, vai preceder desse aceite do trabalhador. Ou então que o sindicato dele negocie, né? Então faça isso através de uma norma coletiva, lá conste uma previsão dessa contribuição, diga esse formato, como ela vai ser descontada, e aí sim criam-se critérios, né? Para que ele possa vir a ser descontado ou não. Agora, insisto, embora eu imagine ser absolutamente inconstitucional, isso não foi declarado pelo Supremo inconstitucional. E o que segue no baile não é mais uma contribuição obrigatória, é uma contribuição facultativa. E ela tem que ser pactuada entre as partes com autorização do trabalhador para que esse desconto se efetive. Quando eu falei para você assim, olha, uma deforma trabalhista, deixa eu complementar um pouquinho esse raciocínio. A gente reclama de pagar o sindicato. Eu não quero ser descontado, eu não quero. A gente reclama que o sindicato não faz nada e tal. Só que, gente, pelo amor de Deus, nós temos vários direitos que são negociados pelo sindicato, sim. Nós temos uma importância do papel do sindicato na luta da categoria muito forte. E se o seu sindicato não fazia nada, não faz nada, você tem que lutar para que esse sindicato venha a fazer alguma coisa, né? Acho que tem que ser essa a sua disposição de ir atrás. Olha, sindicato, vai lá, me representa. Só que, Mari, o que hoje a gente acaba se deparando? Se antes o sindicato recebia uma contribuição e conseguia se manter, hoje ele não recebe. Porque por ser facultativa, as pessoas comemoram não pagar essa contribuição. Elas estão felizes, não vou ser mais descontada, não vou ter que pagar. E aí o que a gente acaba tendo? Um fechamento das portas dos sindicatos. Eu conheço vários sindicatos que eram sindicatos grandes, sindicatos atuantes, e que hoje são verdadeiras portinhas, tímidas, que não conseguem trabalhar. Por quê? Porque estão sem essa
esse aparato todo, né? Sem essa base de recebimento. Ah, mas professor, eles faziam uma farra danada. Eu me lembro quando as centrais sindicais, né, foram aprovadas por lei, elas entraram nessa divisão da contribuição. Então, você dividia esse dinheiro para sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais. Na televisão, eles comemoravam com champanhe, com uísque. Mas, Mário, vamos parar para pensar, né? É o que eu estou dizendo para você. Não é que esse erro vai justificar você retirar. No final das contas, sabe quando enganam a população? É a sensação que eu tenho. Eles tiraram a contribuição, todo mundo deu um sorriso. E ninguém percebeu que, na verdade, eles tiraram foi o sindicato da nossa frente. Eles enfraqueceram o movimento sindical. Exatamente por isso, porque agora essa contribuição ela não é mais obrigatória. Vou aproveitar para dar um beijo bem grande na Gabi, tem participado de umas lives que eu tenho feito sexta-feira com o pessoal da OAB de São Gonçalo. Nossa, Mari, mas a gente chama de treta, né? Sempre a gente entra numa provocação. O Gerardo, ele todas as vezes ele me lança um desafio, ele já me lançou o desafio de falar sobre uberização, sobre essas polêmicas da pandemia, e agora nós estamos falando, sabe o quê? Amanhã iremos falar sobre fotos na internet. Se essas relações de amizade, elas servem como prova de amizade íntima, né? Se você posta uma foto, se é amigo, se não é. Isso tá dando uma polêmica. Ele tá assim. Não é mesmo? Toda hora ele me manda assim: você vai perder, você vai perder. E a gente tá nessa treta. Então, um beijo, Gabi, bem grande para você. A Gabi tá sempre presente, levando essa polêmica aí adiante, né, Gabi? Então, um beijo bem grande. Então, é isso, Mari. É facultativa, tá? Essa contribuição. E lembrando que ele tem que dar esse acordo. Isso tem que ser pactuado de acordo desse trabalhador. Tá bom. A próxima pergunta é também sobre a Covid. Com a Covid, houveram algumas suspensões de trabalho por 2 meses. Este prazo será prorrogado? Pois é, na verdade, assim, o prazo máximo de 60 dias foi previsto na medida provisória 636. O que está acontecendo de montão é prorrogação dessas medidas provisórias de uma maneira totalmente absurda, né? Porque a gente sabe que a medida provisória hoje, ela não pode mais ficar sendo votada e ganhando um númerozinho do lado. Antigamente a gente chegava a ter 20 vezes aquela medida provisória em vigor. Eles ficavam prorrogando, prorrogando, prorrogando. Até que eles mudaram a sistemática e ela agora tem que entrar na votação, senão ela perde a eficácia. Se não for votada, se não for convertida em lei, acabou aquilo ali. Qual a estratégia que eles estão adotando, que agora, recentemente, né, a gente percebeu numa medida provisória 905, que falava do contrato verde e amarelo? Eles editam uma outra medida provisória com outro número, dando uma maquiada naquele direito. Então, sabe, aquele lá que não foi votado, não foi convertido em lei e morreu, eles fazem outra medida provisória. Então, a gente está discutindo até que ponto uma nova medida provisória, quer dizer, você muda uma letrinha daqui, outra dali, pode reviver com uma medida provisória que não foi convertida em lei. Mas, volto a dizer, né? A gente está tendo um momento de medidas provisórias sucessivas. Dani trabalhou comigo lá no portal, ela foi minha monitora. Um beijo, Dani. Não, é muito parecida, né, uma medida com a outra. E assim, são medidas que a gente discute. Eu não gosto quando as pessoas dizem assim, estão rasgando a Constituição. Isso me deixa bem triste. Mas a gente que é bem técnico, né? A gente sabe que no fundo, muita coisa está sendo desrespeitada, está sendo atropelada. Então, eu questiono essa possibilidade. Eu entendo assim, isso é uma medida provisória. O que foi colocado ali foi colocado para a época da calamidade. Eles colocaram 60 dias, acabou. Eles deram, inclusive, olha, você pode fazer 2 períodos de 30, diz que você ganha uma estabilidade pelo dobro do tempo do que você suspendeu o contrato, porque suspendeu o contrato, Dani, Mari, é você, eu estava lendo a Dani aqui, é você não trabalhar e não receber, né? E aí a gente tem aquela possibilidade de receber o auxílio do governo, de receber um valor ali,
né, para cobrir as suas despesas naquele período, o que não tira o seu direito a um futuro seguro-desemprego, né? Mas de qualquer maneira você ganha menos do que você estaria ganhando. Essa suspensão tira o seu direito de computar aquele tempo como tempo de serviço, computar para suas férias, computar para 13º salário. Suspensão é tirar aquele efeito do contrato de trabalho. Então, num primeiro momento, eu diria para você assim, eu não vejo, tá, tecnicamente, ampliação desse prazo. Agora, por outro lado, né? Aqui nós somos do Rio de Janeiro, tanto eu quanto você, Mari. A gente tem acompanhado, né, o nosso prefeito, o nosso governador, e eles estão dizendo que semana que vem, a partir de junho, a gente já começa uma abertura do comércio, eles já estão fazendo um mapeamento, assim, determinadas atividades vão funcionar metade, 50%. Então, eu estou imaginando que a gente já está voltando. Não que eu concorde, tá? Acho que a gente está no alto da curva, acho muito arriscado, mas já estão programando aí uma volta. Vamos imaginar que o povo volte e acho que vai pressão, ser né? muita, A gente muita pressão. está sofrendo uma pressão política, uma divergência política muito grande numa pandemia, né? Pois A é. época que a gente não tinha que, a gente tinha que estar cuidando só da saúde, tá tudo envolvido, tá tudo confuso. Sim, sim, sim. E claro que a gente não pode deixar de pensar que o empresário precisa voltar, a gente precisa da comida à nossa mesa, então a gente precisa do supermercado, da farmácia, não só deles, né, mas do pequeno produtor. Enfim, a produção tem que voltar. Mas a gente precisava de um planejamento para essa retomada. O meu grande medo, até pelo que eu vejo dos outros estados, é que uma retomada não programada, e até em outros países a gente também percebeu isso, gera aquela coisa de todo mundo querer ir para a rua e aí você multiplica a doença, né? Então você tinha entrado numa linha de estabilidade, você volta a multiplicar a contaminação. E aí vamos imaginar, não quero que isso aconteça, 1, 2, 3, isola, nem pensar, mas vamos imaginar que isso aconteça. Aí a gente pode ter novamente, né, uma medida provisória para dar uma parada nisso tudo, entendeu? E aí dizer assim, olha, gente, o que está justificando essas medidas provisórias? O estado de calamidade que foi decretado. A gente não pode negar que é algo absolutamente atípico. Mari, nós nunca imaginamos passar por isso, né? Algo em que tirou todo mundo da rua. A gente tem assim, às vezes as pessoas dizem, puxa, professora, tem um lado tão positivo para isso. Você já deu uma olhada como é que está a nossa natureza, né? Nós somos tão devastadores, a gente suja tudo e tal. Mas a gente também tem muita gente perdendo o emprego, a gente tem muita empresa que está fechando. Isso também é muito de partir o coração. A gente teria que estar o quê? Dosando isso tudo, né? Mas planejando. E não Planejamento. pode ser exatamente. Tecnicamente, é como eu estou te falando, não podemos falar nessa prorrogação. Porém, dependendo do que venha a acontecer com essa retomada em alguns lugares, com esse retorno ao trabalho, pode ser que a gente tenha que dar 2 passos atrás. Sabe aquela história, a gente vai dar um passo à frente, aí vamos abrir tudo, depois nós vamos ter que dar 2 passos atrás. A gente vai ter que voltar com o isolamento e voltar com essas medidas. E aí podem vir com a suspensão do contrato mais uma vez. Tá? Tá bom. A próxima pergunta é assim. Como fica a rescisão contratual nos casos de pandemia? Bom, na verdade, Mari, a demissão é a demissão, né? Você está mandando embora sem motivo, você tem que arcar com o pagamento das verbas. Você vai Mas eu pagar. acho que essa pessoa, ela fez uma pergunta meio abrangente, mas eu acho que ela quis dizer se pode ou não demitir nesse período de calamidade pública, de pandemia mundial. Uhum. E tem É, alguma restrição em relação à legislação para as rescisões contratuais? olha só, Mari, quem opta pela suspensão do contrato
tá, Mari? Assim, você pode suspender até 60 dias. Se você optar pela suspensão, você vai dar a este empregado o dobro do prazo de estabilidade. Aquela garantia dele não ser demitido imotivadamente, nem por uma perseguição, no período dobrado. Então, para eles existe essa proteção. Tirando o caso da suspensão, nós não temos essa proteção. Tanto é que se você acompanhar, e eu falo assim com muita tristeza, porque eu recebo, por ser a minha área trabalhista, eu recebo muitas notícias falando de empresas que fecharam parte dos seus estabelecimentos e que acabaram demitindo em massa. E essas demissões, como é que elas são? Bom, não há nenhuma proibição para demitir e são demissões imotivadas. O que tentaram fazer, e aí vou trazer um caso que eu comentei há pouco tempo, da Fogo de Chão. É uma churrascaria em que ela mandou embora todos os empregados e ela quis adotar a tese do factum principis. Ela disse o seguinte, olha só, o que é o fato do príncipe? Nós temos uma autoridade, o Estado, que determinou que o estado é de calamidade. Então, eu não estou conseguindo mais abrir o meu negócio, tem isolamento social, ninguém está saindo, ninguém está indo a uma churrascaria, ninguém está comendo fora. Eu vou culpar o Estado por isso e ele vai ser responsável por indenizar esses empregados. Né? Então, na verdade, eles culpam a União, porque dizem que é uma medida de ordem nacional, né? A calamidade pública ela foi decretada a nível nacional para o Brasil inteiro. E aí começou essa discussão. Mas vem cá, isso é um factum principis? Eu posso usar essa modalidade de dispensa? Porque aí o patrão ele não tem despesa com esse rompimento e quem arca com essa despesa é a União. Bom, logo de cara, assim, quando surgiu essa notícia, falaram assim, a quantidade de empregados e tal, eu falei assim, gente, olha, eu, Isabelle, entendo que isso não é factum principis. Por quê? Porque é diferente de algo intencional. Mari, se a gente quer construir, por exemplo, uma estrada por aqui, tá? Então, olha, aqui onde eu moro, aqui na minha frente, vamos imaginar que tenha uma fábrica e querem passar uma estrada por aqui. Então, vão derrubar o meu prédio, vão derrubar a fábrica e vão passar essa estrada. Eu tenho uma autoridade que vai, através de um decreto, de uma ordem, determinar que saiam do espaço desse local, tanto o meu prédio quanto a fábrica, que todos saiam daqui para poder passar aquela estrada. Isso é um factum principis. Eu tenho uma autoridade que determina o fechamento daquela empresa porque ele vai passar uma estrada. Não dá para continuar funcionando. Quer dizer, o dono da empresa não queria, os empregados menos ainda, só que eles resolveram passar aquela estrada ali. Por vezes também acontece o seguinte, Mari, não é o factum principis não é em relação ao encerramento total da atividade. A gente já teve assim uma forte enchente. E aí, algumas pessoas desabrigadas, eles determinaram que aquelas pessoas ocupassem o chão de uma fábrica. Olha, vamos lá, vamos montar um acampamento naquele chão de fábrica, só que com o chão de fábrica, com famílias ali, você para o funcionamento da fábrica. Foi temporário? Foi. Quem efetuou o pagamento dessas indenizações? O príncipe, né? Aquele que ordenou que aquelas pessoas fossem para lá. Bom, o Ministério Público do Trabalho foi em cima e disse que ia proceder com uma multa. 70, se eu não me engano, 70 milhões. É assim, algo bem alto mesmo, né? No momento em que o Ministério Público, que tem esse poder também de fiscalização, a gente sabe que as fiscalizações elas são feitas pelos auditores fiscais do trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho. Os dois podem fiscalizar a empresa, né? No momento em que o Ministério Público se manifestou, dizendo, olha, isso não é factum principis, vou lhe dar uma autuação dessas, não adianta, não vou sentar, não vou conversar, eu vou te autuar. Eles na mesma hora disseram assim, voltei atrás, chamaram os empregados para pagar as rescisões. Pagar o quê? Pagar as dívidas de um encerramento do contrato imotivado. Pagar o aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, pagar 13º salário,
férias proporcionais, pagar os 40% do FGTS e eles vão poder sacar o fundo de garantia e dar entrada no seguro-desemprego se tiverem tempo para isso, né? Tempo de casa para isso. Uhum. Então, assim, é o que eu estou dizendo a você. Pode demitir na pandemia? Sem problema algum, a não ser que seja a hipótese do contrato suspenso. Aí, perfeito, estabilidade. Que tipo de demissão? Professor, eu estou numa penúria danada, porque se a minha loja está fechada, eu não vendo, o dinheiro não entra e tal. Isso não é motivo para você dizer eu não vou pagar ao meu empregado. Então, a demissão está sendo de que forma? Imotivada. Tá? A gente tem essas medidas provisórias todas que dizem que estão resguardando o emprego, né? A gente tem algumas saídas para que esse patrão não demita. A ideia é essa. Mas vamos pisar no chão, sendo bem realista. A gente sabe que isso é difícil. Tem muita gente sendo demitida sem receber nada, porque o patrão não está ganhando nada, não tem como pagar nada. O que eu disse para você, a gente vai ter um pós-pandemia na Justiça do Trabalho, sem sombra de dúvidas, galopante. Galopante. E criando muita jurisprudência, porque é um caso muito novo, né? Então, tá todo mundo assim, ó, aflito, um olhando pro outro. Quem vai ajuizar primeiro? Vamos lá. Verdadeiramente atípico, né? Acho que é muito novo e a gente também nem sabe como isso vai ser para os próprios empregadores, né? Porque a gente também fala entrar na justiça, mas não vai adiantar a gente ganhar e quebrar o patrão, né? Eu tenho muito esse bom senso, né? Eu digo assim que não é que eu torça sempre para o empregador, não é isso. As pessoas sempre perguntam, Isabelle, mas você está pelo empregado ou pelo empregador? As pessoas falam muito que o direito do trabalho ele é protetivo. Eu falo, ele protege o trabalho, ele não protege o encostado. E no momento que ele protege o trabalho, ele tem que pensar na sobrevida do empregador. Não adianta eu criar direito se ele não vai ter capacidade de pagar. Então a gente vai ter que ter muito bom senso. Eu acho que vai ser também, Mari, o momento do nascimento ou talvez da gente conseguir firmar mais as soluções alternativas de conflito. A gente tentar solucionar muito fora da justiça trabalhista. A advocacia judicial ganhou grande prestígio agora, porque nenhuma das duas partes... Extrajudicial, né? Extrajudicial. Porque nenhuma das duas partes vai sair satisfeita dessa, porque o empregador está sem dinheiro para pagar, porque não está movimentando dinheiro, né, no comércio, e o empregado, tadinho, está sendo demitido sem receber as verbas indenizatórias, enfim. Uhum. É complicado. Olha só, a Ingrid, que acabou de entrar, ela é minha aluna na Mackenzie agora. Um beijo, Ingrid. A Mari foi minha aluna também. Olha que orgulho. Amanhã pode ser você, Ingrid. Sem dúvida, o que eu falei, né? O aluno supera o mestre. Não desista. A faculdade de Direito é uma faculdade difícil demais, mas não desiste. Descansa, beijo. Mas não desiste. Vamos lá. Vamos para a próxima. As perguntas em relação à Covid, eu já sanei todas. Eu acabei compilando nessas para a gente não ficar repetindo as dúvidas. E aí agora a gente vai para as não Covid. E foi impressionante, né? Porque foi o que eu te falei, Mari, assim, as perguntas elas eram repetidas, né, nesse assunto. Eu acho que todo mundo batendo nessa tecla, né? Até porque tá todo mundo vivendo essa angústia. O tempo todo eu escuto assim, o que eu faço? Eu vou trabalhar, se ele me obrigar, eu não vou, ele pode me mandar embora, como é que eu fico? Aí eu pergunto, como é que está o seu contrato? Ah, está suspenso. Falei, não, então você está suspenso, você não vai trabalhar e tal. Eu acho que é essa aflição que está todo mundo passando, né? Mas vamos, qual a próxima? Restrição financeira atrapalha a nomeação e posse em concurso público? Nossa, essa é nova. Nem tinha, nunca ouvido falar disso. Não sou muito inteirada em concurso público. Na verdade, essa não é uma pergunta de cunho trabalhista, né?
A gente depende do concurso público que está sendo feito, tecnicamente pelo direito civil, a nossa vida financeira, né? Ela não influencia, mas vamos imaginar que você esteja fazendo um concurso para o Banco do Brasil, para o Banco Central. Então, dependendo, se você está indo para uma instituição financeira ou se você está indo para algum cargo, né, de gestão, onde eles peçam uma comprovação de patrimônio, pode vir a influenciar. Mas isso tudo depende. Essa pergunta fica um pouco aberta, né? Sim, uma Será restrição que essa financeira. restrição financeira é algum. Sujou o nome. É alguma coisa com o Sujou o Serasa? nome. Acredito que sim. Porque você tira muita certidão quando você é aprovado no concurso público, né? Mas são certidões de acordo com a sua vida pregressa, são certidões criminais. Tá? Então, assim, teoricamente não, mas também depende, tá? Eu já vi concurso público que exige coisas assim do arco da velha. Tem que ler o edital certinho. Leia o Sempre. edital, amiga. Que aí no edital vai ter lá as certidões que você vai precisar tirar. E se tiver alguma de restrição, você já começa a tentar negociar a sua dívida para conseguir empossar se passar no concurso. Mas eu diria para você que 99,9% das vezes não, tá? Não vai prejudicar. Você acha que ela quis dizer o BNDT? Se foi, tem que vir no edital, né, Gabi? Eu também acho isso. Eu acho que Tem que ver. qualquer restrição que se coloca, ainda que numa execução trabalhista, talvez o que a Dani ali está dizendo é o seguinte: aí não seria no concurso público. Eu acho, Dani, que quando a gente pensa, né? Você, quando tem uma dívida trabalhista, imagina uma empresa que está sendo executada, e aí você vai e inscreve, né, essa dívida na Justiça do Trabalho. Então, você tem lá um banco negativo de débitos trabalhistas. Ó, eu não paguei essa dívida trabalhista. O nome da tua empresa está lá. Isso impede a empresa, muitas das vezes, de participar de licitações, concorrências, porque esta empresa é uma empresa devedora. Então, uma empresa de terceirização, que não efetuou o pagamento dos seus empregados e tudo mais, ela vai ter restrições por isso. Mas aí não seria quem está fazendo o concurso público, né? Não seria um candidato ao concurso público. Então, tem aí esses dois vieses, né? A gente pode pensar que pode ser tanto em relação à empresa ou em relação a esse empregado que tem pessoas que têm dívida, né? Às vezes a pessoa diz assim para mim: puxa, professora, eu tô com uma dívida no banco, meu cheque especial tá virado, meu cartão e tal. Pode ser isso. Isso, nesse ponto, eu acho que é muito difícil o edital restringir. Só se for algo assim, num cargo muito específico que exijam, aí você tem que olhar realmente o edital. Tá. Então, ó, fica ligado aí, tira as suas certidões, tenta negociar seu crédito e vai estudar para o concurso. Estudar até passar. Estudar até passar. Escritório de cobrança de dívida bancária. Pode se habilitar em execução trabalhista? Cara, que interessante isso, né? Isso é muito controvertido. E, assim, a grande parte diz que não. O escritório, ele faz cobrança de dívida, né? Mas a inscrição, ela é personalíssima. Quem tem que se inscrever é quem é o verdadeiro credor. O escritório, ele é um meio do caminho, tá? Então, é o que prevalece hoje em dia. Agora, o ponto é realmente interessante, porque já se discutiu muito isso, porque o contrato que eu faço com o escritório é para que ele faça a cobrança para mim. Então, por que não? Ah, Ju, comissão de estudos da OAB. Ju, daqui a pouco temos reunião da comissão da OAB, né? A gente tem uma comissão, Mari, de estudos de direito do trabalho. Muito legal. A gente tem procurado se reunir. A gente faz algumas reuniões através do Zoom para a gente poder continuar debatendo, ainda mais numa época como essa, né? Que os direitos dos trabalhadores estão assim, nossa, super, hiper enlouquecedores, né? Eu sempre falo que é um momento de leis novas, tudo novo, e é legal no grupo você ter essa troca. A gente parar para discutir, para poder conversar, a gente troca tanta figurinha, né? Eu digo que a melhor parte é esse estudo que a gente faz. Sou muito fã. E o Leandro Antunes, que é professor comigo lá na Mackenzie, é o presidente da comissão.
Ai, Então é um que legal. barato. Eu não cheguei a ter aula com ele, não, mas tive alguns amigos que tiveram e, e fizeram um núcleo com ele também. Sim. Ele é meu super dupla. É, Adoro o Leandro, assim, meu amigão, amigão mesmo. a prova de aferição também, quem fez, ele que fez, eu acho. Não, você fez a minha, mas de alguns outros amigos, Foi acho que ele. foi ele também. Bom, vamos lá. É, Até parece, ó, a Ju tá dizendo aqui, eu só aprendo com vocês. Eles trazem cada coisa, falam cada coisa, assim. Às vezes eu falo assim, Leandro, de onde é que surgiu essa decisão? Eles são muito antenados. É uma galera, assim, muito, muito, muito legal. Ju tá sempre presente. Esteve Agora a até gente vai, agora a gente vai para a última pergunta. E o tempo foi certinho, né? São 10 para as 6, daqui a pouco a live acaba. Nossa, o tempo voa, né, O Mari? tempo Nossa voa Senhora. quando a gente se diverte. Fale um pouco sobre o empregado que recebe por comissão. Aprofundar em remuneração através de comissão. Ah, Mari, essa pergunta chegou para mim também. Engraçado, porque na verdade, aliás, quem me fez essa pergunta foi a Andréia Deia, que foi minha aluna em Salvador. Olha que Ei, que máximo, legal. né? E ela conversava comigo dizendo o seguinte, que a preocupação era, olha só, eu tenho uma conhecida que ela trabalha numa loja e ela ganha por comissão. Como é que ela vai ficar nessa pandemia? Porque ela não está vendendo. Aí depois ela me ligou de novo e falou assim: Mas espera aí, e se eles transformaram as vendas em vendas online? A empresa está vendendo, mas você não tem mais a figura desse vendedor comissionista, né? Tem uma coisa que as pessoas esquecem, que está na Constituição, que é assim: quem recebe por comissão tem um salário variável, né? Então, assim, você vai ganhar um mês. Se você vender muito, ganha muito. No outro mês, se você vender pouco, você ganha pouco. Mas a Constituição diz o seguinte: você nunca vai ficar sem ganhar nada. Porque é garantido, inclusive para quem tem uma remuneração variável, o salário mínimo. Então, esse é um detalhe que a gente não pode esquecer. A gente pode ter o pagamento, claro que muito bom, uma época tipo de Natal, vendeu muito, mas pode chegar numa época como agora e esse vendedor está recebendo um salário mínimo. Isso tem que ser garantido a ele. E aí vem o lado do empregador, né? Poxa, mas professora, isso é tão absurdo, porque se ele não está vendendo, ele também não está recebendo absolutamente nada. Como é que ele tem que pagar isso ao empregado? Aí, nesse ponto, é o risco do negócio. O risco do negócio é por conta do empregador. Empregado não reparte prejuízo. Então, assim, o que se sugere nesses casos, né? O que a gente mais tenta fazer aqui é antecipação de férias. A medida provisória 927, ela possibilitou isso, antecipa essas férias para deixar esse empregado em casa sem que você esteja pagando um salário mínimo e depois você ter que deixar ele novamente de férias, né? Então você faz aquele cálculo da média do pagamento das férias, acrescenta um terço, coloca ele de férias, faz antecipação de feriados também, né? Para tentar não ficar com esse valor vazio no bolso, que é esse valor do salário mínimo, que não tem jeito. Sabe, Mari, são nessas horas que a gente sente esse peso de você receber por comissão. Isso é uma forma de pagamento aceita pela nossa CLT. Eu posso receber fixo, eu posso receber variável, eu posso receber misto. Tem pessoas que recebem assim, olha, R$ 100 fixos, mais comissão de 2% sobre cada venda efetuada. A soma do fixo e da comissão tem que chegar a um salário mínimo, porque eu tenho que garantir pelo menos o salário mínimo para o trabalhador. E aí, numa época como essa, você imagina só, né? Quando você pensa em vendedor de carro, quando você pensa em vendedor de uma loja, por exemplo, de uma joalheria, que são comissões altíssimas, como é que eles estão, né? Eles não estão vendendo, eles não estão ganhando. Então, eles estão ganhando o quê? Um salário mínimo.
Então, não tem jeito, tá? Esse empregador não está errado. Acredito que quem tenha feito essa pergunta tenha sido a Déia. E aí, assim, existem coisas que eu falo assim para as pessoas. Nem sempre a gente concorda, mas a gente tem que compreender. A gente pode achar, puxa, mas que injusto, ele ganhava uma fortuna vendendo carro, uma comissão. Pois é, mas agora não está vendendo nada, não está entrando nada. A legislação e a Constituição que diz, garante um salário mínimo para ela. Só isso, tá? É isso. Então, para a gente conseguir fechar a live e ficar salva, a gente se despede. Eu vou Mari, agradecer muito sua presença, esse início de carreira, esse início de posicionamento no mercado. É muito difícil para a gente que está iniciando na advocacia. Então, ter a bênção dos nossos professores é muito legal, é muito gratificante. O Marcelo Santoro entrou aqui na live também. Ele foi um dos meus melhores professores que eu mais aprendi. Eu adoro ele. só um instantinho, Maria Ju colocou ali uma coisa bem interessante. Eu tenho uma Agora que amiga eu... que ela fez isso. Ela me mandou um código dela para eu fazer a compra online. E aí ela ganha comissão em cima disso. Então Isso. ela falou assim para mim, Beli, você se for fazer qualquer pedido, você usa o meu código que a comissão vai para mim. Então, se você conseguir colocar o vendedor nessa venda online, puxa, tá perfeito para ele. Tá? Mas, Mari, eu é que muito te agradeço o convite. Volto a dizer assim, é o maior orgulho a gente ter um aluno que seguiu a carreira do direito, que está aí com tudo, fazendo live, tirando dúvidas, fazendo convite para as pessoas debaterem, está aberta para esses questionamentos. Eu acho que a nossa carreira do direito é a carreira do tirar dúvidas, né? Seja como professora, seja como advogada, eu canso de dizer que assim, a gente passa o dia tirando dúvida, né? Então, muito legal a sua iniciativa. Você está de parabéns, que tem outras tantas lives quanto essa. Marcelinho, que é uma pessoa incrível, converse com ele sobre direito de família, tem uns assuntos que são muito legais. Muito obrigada e parabéns pela sua iniciativa. Vamos tirar uma foto? Vamos, peraí, vou printar essa tela. 1, 2, 3 e... Acho que foi, hein? Bom, muito obrigada a todo mundo que assistiu a live, que ficou com a gente até o final. Espero que todas as dúvidas tenham sido respondidas e acompanhem o perfil. Muito obrigada. Obrigada, tá, Mari? Obrigada a todo mundo que esteve aqui assistindo. Beijinho, beijo, Beli, e até a próxima. Até a próxima. Obrigada por você.